Boa noite a todos. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa nos iluminar por mais essa noite e que possamos falar um pouco mais sobre a doutrina que Ele nos trouxe, clareando os nossos horizontes para o autodescobrimento, para o melhoramento interior. Hoje o capítulo do Evangelho é o capítulo 26. Dai de graça o que gratuitamente recebeste. Só ler um pequeno trechinho para iniciar. O dom de cura é um dos itens que nós vamos trabalhar hoje. Jesus fala aos seus apóstolos: restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que de graça recebeste. É interessante então para nós começarmos a observar a primeira questão que nós temos que observar. O Velho Testamento ele é formado em cima de 5 livros, que acaba formando a Torá, que é o livro sagrado do povo judeu. Consequentemente, para nós cristãos, nós seguimos o Novo Testamento. E o Novo Testamento também é feito por 5 livros principais, que é os 4 evangelhos de Marcos, Lucas, que esses 2 não são apóstolos de Jesus, são discípulos. E aí depois Mateus, que também anteriormente era conhecido como Levi, era um publicano, e João. Então nós temos os 4 evangelhos mais o Ato dos Apóstolos, formando 5 livros, o Novo Testamento. Nós vamos observar que quem escreveu o Novo Testamento é Lucas. Lucas era médico, ele é responsável pelo 3º evangelho, e ele também escreveu em grego o Novo Testamento. Dentro do Novo Testamento, nós vamos buscar uma passagem onde nós vamos ver Paulo ressuscitando uma menina que estava morta. Então nós lembramos aqui o que Jesus fala aos apóstolos: restituir a saúde, ressuscitai os mortos. Então Jesus ordena aos seus que fossem ressuscitar os mortos. E aí uma passagem que é descrita por Lucas, onde o apóstolo dos gentios, Paulo, está naquele local em Antioquia, uma das igrejas nascentes residia em Antioquia, e ele vai até lá e ele conversando com uma daquelas meninas, que era a Tabita, que estava ali no estado de catalepsia, ele conversa com ela pedindo que ela retorne, e ela então volta dos mortos. Nós sabemos que não há a ressuscitação dos mortos. Simplesmente era um fenômeno desconhecido da época. Tudo aquilo que nós não compreendemos, nós colocamos como milagre. Mas tudo tem uma explicação. Jesus não contrariou a lei, Jesus não modificou nada. Jesus simplesmente obedecia rigorosamente à lei. E a morte, uma vez que você desencarna, você não volta mais à vida naquele corpo. Mas, porém, pela reencarnação, você pode reencarnar por várias outras vezes em outros corpos. Mas a partir do momento que aquele corpo desencarna, não volta mais. Então, o que aconteceu com Lázaro? O que aconteceu com Talita, a filha do fariseu de Jairo, que era um chefe de sinagoga? O filho da viúva de Naim? E agora Paulo, no Ato dos Apóstolos, também tem um caso de ressuscitação de uma menina que chama Tabita. O que era isso? No Livro dos Espíritos, na pergunta 422, nós temos letargia e catalepsia. Então as pessoas tinham a morte aparente. Essas crianças, essas pessoas tinham uma morte porque os batimentos cardíacos, o batimento e o movimento respiratório era quase que imperceptível. Então, para eles, estava morto, mas a pessoa estava viva ainda. Então, o que Jesus fez, o que os apóstolos fez? Trouxe à vida quem estava dormindo. Era um estágio de letargia, ou de catalepsia, de morte aparente, mas de fato não estavam mortos. Senão, Jesus estava contrariando os princípios que ele fala bem claro. Não vim contrariar a lei, mas dar complemento. Então, ele estaria contrariando a lei se a partir do momento trouxesse alguém dos mortos. No entanto, teve um problema muito grave. Porque quando Jesus ressuscita Lázaro, a sinagoga se reuniu e falou assim: nós temos que matar Lázaro.
Porque ele trouxe uma pessoa dos mortos, então nós temos que devolver ele para os mortos de novo, porque isso não pode. Então eles tentam acercar de Lázaro para matá-lo. E Lázaro fala, aquele que me devolveu a vida pode tirar a vossa. E eles ficam tudo assustados e largam Lázaro. Mas eles não compreendiam. Eles não entendiam, e até hoje muitas pessoas não compreendem ainda o ressuscitar e os mortos. Jesus não estava falando mortos do corpo físico. Jesus se referia aos mortos em espírito, que é algo diferente. Quantos de nós, vivos, estamos mortos para as coisas espirituais? Quantos de nós estamos simplesmente nos preocupando com a materialidade? Só pensamos no hoje, no agora, no dinheiro, nos prazeres, nas coisas do mundo, imediatistas. Por que que nós pensamos? Então eram esses os mortos, que Jesus estava mandando que vá e ressuscite os mortos, porque eles estavam mortos para as coisas de Deus. Eles estavam mortos para a espiritualidade. Eles viviam a materialidade e esqueciam da espiritualização dos seus espíritos. Então Jesus ordena aos seus apóstolos, vá e ressuscite aqueles que se encontram mortos para as coisas espirituais, para que eles possam despertar para uma realidade, para que eles possam buscar novamente um caminho acertado. Nessa mesma passagem ele fala para curar os leprosos. Mas qual é a pior lepra que existe? Era a lepra do corpo físico? Porque a pessoa que estava com lepra, ela estava já num processo de depuração da alma, porque a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Frase do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 7, intitulada A Paciência, onde o Espírito amigo, que nós sabemos que é Joana de Ângeles, ela traz para nós algo que nós temos que refletir. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Porque muitas vezes todos aqueles que passavam pela lepra na época, e hoje, qualquer doença que nós passamos hoje, a dor é uma bênção para nós. Porque é o depurativo das nossas almas. Se nós estamos sofrendo hoje, é porque nós temos algo a resgatar. Porque eu vou, pela lei de causa e efeito, infligir a mim mesmo problemas que eu procurei pelas minhas próprias pernas, pelos meus atos impensados, pela minha postura incoerente, pela minha negligência, pela imperícia. Eu escolho caminhos equivocados e eu sou responsável depois. E a doença é uma das formas de depuração da alma. Então aqueles leprosos estavam depurando seus espíritos. Mas então Jesus manda, vá e curai os leprosos também da alma. Aqueles orgulhosos, vaidosos, prepotentes, arrogantes, odiosos, era pior a lepra da alma do que a lepra do corpo físico. Porque quando você morresse, ou melhor, desencarnar, você vai deixar ali toda a lepra do corpo. Mas aquele que tinha a lepra moral, aquele que tinha as deficiências morais, levaria para o mundo espiritual e por várias outras vidas até depurar. Então Jesus pedia para tirar a lepra dos seus espíritos, curar eles, mas de uma forma diferente. Não era simplesmente curar o corpo ali e simplesmente a pessoa volta para a sua vida fazendo tudo errado novamente, sem preocupar. Uma passagem de Jesus estava em Cafarnaum, na casa de Pedro, curando várias pessoas. E aí nós temos aquele Simão ben Elias, se eu não me engano, Natanael ben Elias. Era um aleijado de Cafarnaum. E eles trouxeram, mas ninguém abria caminho para que essa pessoa chegasse até Jesus. Ele estava numa padiola, numa maca, e eles estavam carregando para levar esse homem que tinha deficiência física, para que ele pudesse chegar até Jesus. Só que ninguém dava caminho. Então eles retiraram as telhas, não seria telha na época, seria tipo são folhas que forravam para fazer o telhado. Eles retiram e desce esse homem até a casa de Pedro, que Jesus estava lá dentro. Quando o homem está chegando, Jesus olha para ele e fala, Natanael ben Elias. Significa Natanael, filho de Elias. E Jesus então já reconhecendo, já sabia quem ele era. Jesus então fala para ele, você veio me buscar por quê?
E ele fala, porque eu tenho fé que você pode me curar. E ele fala, então em nome da sua fé levante. E o homem tenta e não consegue. Aí Jesus ordena, em nome de meu Pai que estás nos céus, levanta-te e anda. E ele levanta e anda. Mas aí passaram várias curas, não vou me alongar na história, várias curas durante o dia, Jesus estava cansado, o dia inteiro de curas. O Pedro então abraça Jesus e tira Jesus pela porta do fundo e leva até, que ele morava muito próximo do mar de Tiberíades, e leva Jesus à praia. Jesus então começa a chorar. E Pedro então fala, mestre, por que choras? Choras de alegria? Ele fala, não, Pedro, choro infelizmente de tristeza, porque a minha missão não é vir aqui curar corpos, mas as almas. Sabe aquele homem que era paralítico, que nós o curamos? Ele está agora, neste momento, em um bar, aproveitando através da bebida, já se preparando para o deleite com as mulheres equivocadas da vida. O que a cura fez de bom para este homem? Nada. Porque a lepra dele não estava, ou melhor, a paralisia dele, a limitação dele não estava no corpo, mas a maior limitação dele estava no espírito. Porque a dor para ele limitava ele, porque ele não ia nos bares, ele não ia para a prostituição, ele estava limitado, sendo protegido pela própria doença que ele tinha. Mas quando Jesus o liberta, dando uma oportunidade de ir e não pecar mais, ele corre e vai novamente buscar os enganos, o canto da sereia, a fantasia do mundo das alegrias, das felicidades vãs que não nos leva a lugar nenhum. Porque nós vamos à exaustão, muitas vezes, buscar os prazeres da vida e quando acaba, nós cansamos e continuamos infelizes. Porque nós não conseguimos buscar no mundo a alegria. Hoje nós temos psiquiatras, psicólogos, terapeutas, com vários tipos de terapias e ferramentas para nos ajudar. Medicamentos, tudo isso para te ajudar a sair de um estado de melancolia, de tristeza, de vazio existencial. Mas nenhum profissional pode garantir a sua felicidade. Somente Jesus, o psicólogo das nossas almas, pode garantir a felicidade para cada um de nós. Porque ele nos muda, mostrando que não precisa ter, mas ser para ter a felicidade conosco. Paulo de Tarso, ele enquanto Saulo ainda não convertido, ele ficava impressionado, ele era jovem, era doutor da lei, ele tinha riqueza, beleza, ele era um homem casto, mas todas as mulheres que ele quisesse ele poderia ter. Ele tinha tudo para ser um homem feliz, era discípulo de Gamaliel, um dos maiores rabinos que teve, inclusive até hoje é respeitado. E ele não era feliz. E de repente ele vê aqueles cristãos que ele perseguia, homens e mulheres que não tinham nada e eram felizes. Porque tinham Jesus em seus corações. A necessidade de buscarmos o Cristo para a nossa vida é uma proposta que não tem como nós fugirmos disso para nossas vidas. Aí dentro dessa própria parte, dentro do Evangelho, vem um item chamado preces pagas. Porque antigamente pagava para orar. Então morria um ente querido nosso, e nós pegávamos e pagávamos aqueles que oravam, e eles começavam a orar pelas pessoas. Mas só que eles começavam a cobrar cada vez mais. Olha, a oração custa tanto hoje, amanhã custa tanto. E eles devoravam, como está no Evangelho, a casa das viúvas. Eles tomavam das viúvas, porque elas estavam fragilizadas, eles pegavam o dinheiro delas. Eles vendiam a prece para salvar a pessoa. E isso causava um problema muito sério, porque aquele que pagava pela prece achava que alguém estava orando por ele, e ele não precisava orar, não precisava se cuidar, porque alguém cuidava dele. E isso não funciona. Jamais nós podemos vender aquilo que não nos pertence. E tudo que nós fazemos de divino não é nosso. A mediunidade que nós possuímos não é nossa. Porque a mediunidade que vem do latim medium, que significa estar no meio. Então o médium é aquele que está no meio do mundo material com o mundo espiritual. Ele é como se tivesse o WhatsApp da espiritualidade. Ele consegue receber as mensagens que nós não recebemos. E ele traduz através das várias mediunidades que nós temos. Então ele pode estar traduzindo. A mediunidade é dele? Não, é um dom de Deus. Que foi emprestado a ele. E pode ser retirado também nessa mesma encarnação, está no livro dos médiuns.
a cessação ou a suspensão da mediunidade. Mas, segundo Allan Kardec, todos nós somos médiuns. Uns mais, outros menos, de acordo com a sensibilidade de cada um de nós. Então, todo aquele que sente um grau qualquer, a influência de um espírito, bom ou mal, é médium porque sente a presença desse espírito. Seja um arrepio, seja um mal-estar, está sentindo a influência, como uma alegria, uma inspiração de um bom espírito, é médium. Só que a palavra ficou bem circunscrita àqueles médiums ostensivos. Aquele que vê o espírito, aquele que, através da psicofonia, o espírito fala por ele, aquele que psicografa, então ficou restrito a eles, para os médiuns ostensivos. Mas nós também temos a nossa mediunidade no grau compatível à nossa evolução, ou à necessidade que nós temos de processo evolutivo, de trabalho. Então as preces pagas, nós não podemos jamais nem comprar, nem pagar para que o outro faça. As coisas santas não são compradas. Não existe barganha, não existe apadrinhamento com as coisas santas. Aqui, se eu conheço alguém que tem influência, eu peço a ele uma ajuda e ele influencia e me ajuda. Lá não adianta, é mérito. Você trabalhou na terra, você fez o que da sua vida? Você usou o seu tempo na terra para quê? Você se doou ao seu semelhante em trabalho, em auxílio? Quais são os bônus? Qual é a caridade investida por você na vida das pessoas? Então nós temos essa parte das preces pagas. Entrando na parte da mediunidade gratuita, eu já estava falando sobre ela, que é dar de graça. O que de graça nós recebemos? É muito importante para todos nós que nós entendamos que nós não somos dono da mediunidade. Nós somos mordomos, nós cuidamos, nós zelamos de uma mediunidade que não nos pertence. Ela é do Cristo e tem uma finalidade única e exclusiva: auxiliar as pessoas em necessidade. Um exemplo que a gente sempre lembra é quando o nosso querido Chico Xavier, ele estava numa fila de atendimento muito grande e as mulheres, geralmente mães, iam de madrugada para pegar a primeira senha para ficar naquela fila para receber psicografia de um ente querido, muitas vezes de um filho. E uma mulher saiu de São Paulo e foi lá, chegou de madrugada, pegou a primeira senha, estava na fila para receber uma suposta psicografia, porque ela não sabia se ia receber ou não. Ela estava na fé que ia receber, mas não tinha garantia nenhuma que ia receber. Porque tem pessoa que acha que mediunidade é o seguinte: fala para o médium assim, liga lá no céu e pede uma mensagem do meu pai, do meu filho. Não é assim que funciona. O telefone toca de lá para cá. É eles que, de acordo com o merecimento dos pais, dos familiares, ou do merecimento do espírito, da condição que o espírito se encontra, é autorizado. Então tem sérias, cada caso é um caso, tem sérios pormenores a ser avaliado. E essa mulher estava aguardando. Nisso chega uma mãe que acabara de perder um filho, naquela semana, desesperada, chorando com um desespero sem fim. Ela se comoveu, porque o filho dela já tinha morrido há alguns meses. E ela falou assim, olha, eu já passei por isso. Ela está mais desesperada do que eu. Quer saber? Eu vou pegar minha ficha, vou dar para ela. Se acaso ainda tiver tempo, eu vou para o fim da fila, e aí eu sou atendida. E ela entregou. Aí o Chico começou a reunião. Emmanuel, o mentor espiritual do Chico, chega e já fala a primeira coisa: chame dona fulana de tal, por nome. Aí começa a chamar dona fulana, dona fulana, dona fulana. Ela veio, aí ela falou assim, Emmanuel está me falando aqui, o Chico falou a ela, Emmanuel está me falando aqui agora, que a senhora chegou em primeiro lugar, né? Ah, cheguei de madrugada, tal. E a senhora veio buscar uma carta do seu filho. Isso, vim, Chico. Aí ela falou assim, pois é, a senhora não ia receber carta hoje, porque assim, o seu filho não tinha condições de trazer essa carta para a senhora. Mas o seu ato de amor, de bondade, de desprendimento pelaquela mãe que estava numa condição pior do que a senhora, permitiu que o seu filho trouxesse hoje uma psicografia para a senhora. Emmanuel está aqui com o seu menino e ele vai escrever para a senhora. A primeira carta da noite foi a dela. Porque ela se doou. Ela se colocou em segundo plano
saindo de São Paulo, perdendo talvez a oportunidade do desespero dela, mas em benefício de uma irmã que estava numa condição pior do que ela. Então a mediunidade veio para consolar. E é esta a nossa função, porque tem médiuns que adoram ser o médium estrela. É aquele que vê tudo. É aquele que chega na gente. Eu fui fazer palestra num determinado lugar uma vez, e chegou uma senhora e falou assim para mim assim: nossa, mas o seu mentor é lindo. Eu falei, que bom, né? Mas ele tem uma luz. Eu falei, nossa, que bom. Mas ela queria que eu perguntasse, e eu queria não perguntar, porque eu sabia que ela estava se mostrando. Porque quem vê não tem essas coisas. É aquele médium que arrepia por qualquer coisa. Oh, só, tô arrepiadinho, eu cheguei perto de você. Gente, a mediunidade é discreta. Isso é mais desequilíbrio do que mediunidade. A pessoa acha que tem uma mediunidade que não possui e começa a ver, inventar, criar, porque ela quer chamar atenção. É o ego dela falando mais do que a mediunidade, que não existe. Porque a mediunidade com Cristo é coisa séria, é santa e tem que ser praticado santamente, com discrição. Aquela pessoa que chega no meio de todo mundo e começa a falar, porque olha, eu vi, eu senti, está aparecendo. Qual o intuito de falar na frente dos outros? Um médium renomado como Chico, como Divaldo, é outra situação. Mas nós temos que ser discreto com a mediunidade que nós possuímos. Por pequena que seja, ou maior que seja, é a mesma postura, discreto. Nós convivemos muito com o Divaldo, a gente conversa com ele e ele sempre sigiloso. Quando ele vai falar alguma coisa que ele está vendo, é lá, sozinho com a pessoa. Ele chama a pessoa e no canto, ninguém fica sabendo, só a pessoa e ele conversa. Ele orienta, tem um espírito que está em sofrimento, a sua avó. Ele chega na gente e comenta lá em off, porque não tem necessidade de se mostrar. Daí a necessidade de ter o equilíbrio com a nossa mediunidade, porque é algo santo. Mas tem uma passagem muito difícil de ser compreendida no Novo Testamento, que é os mercadores expulsos no templo. Jesus chega no templo e tinha vários mercadores ali vendendo animais, e Jesus faz o quê? Segundo algumas pessoas e alguns religiosos, Jesus chega e bate em todo mundo, chicoteia as pessoas, numa agressividade sem fim, derruba as mesas, joga tudo no chão, expulsa as pessoas, e esse é o Jesus de amor, caridade, não bate. É interpretação. Aqueles que estavam vendo não compreenderam. Vamos buscar então, quando nós buscamos, temos que estudar a cultura judaica, para entender o que se passava na época. A parábola. Jesus falava por parábola por quê? Porque através de histórias, criava imagens, e essas imagens eram mais fáceis de ser gravadas. Mas nós temos lá no livro, Paulo e Estevão, um daqueles profetas, Ágamo, chega até Paulo, na frente de Paulo, se amarra, pega uma corda e se amarra, se joga no chão e tenta movimentar, e pega, levanta, bate a poeira, vai embora. E Paulo entende, fala, eu sei que quando eu chegar em Jerusalém eu vou ser preso. Porque o profeta encenou a profecia. Ele encenou a profecia. Então, quando Jesus estava lá no templo, porque aquele povo judeu daquela época, eles faziam sacrifícios. Então, se você tinha um pecado pequenininho, uma pomba. Se você tinha um pecado mais ou menos, uma ovelha. Se você não tinha um grande pecado, sacrificava um touro, um boi. Então eles vendiam aquilo no comércio, faziam comércio no átrio dos gentios, que era na porta do templo de Salomão, o templo respeitado deles. Eles estavam vendendo. Eles não estavam preocupados ali com as coisas santas, mas com o comércio. Tinha gente que ganhava dinheiro só de vender animais nesses dias. Você imagina que tinha milhões de judeus, que todos os judeus na Páscoa vinham para Jerusalém. Eram milhões e milhões e milhões de pessoas que vinham ali. Porque os judeus que se espalhavam pelo mundo inteiro, quando era Páscoa, eles iam para ali. A cidade ficava abarrotada. Jesus chega, derruba aquelas mesas, mas em nenhum momento no Novo Testamento é escrito que ele bateu em alguém. É só ler lá. Não tem momento que ele fala que Jesus bateu em alguém. Mas ele pega uma corda e simboliza espantar, tocar, principalmente os animais que estavam dentro do átrio. Ele expulsa os animais e os donos dos animais saíram correndo atrás.
mas ele derruba as mesas. Era uma representação de uma profecia de Jó, no Velho Testamento, que falava que o Messias zelaria pela casa de Deus. E ele estava mostrando o zelo da casa de Deus. É a mesma coisa do centro espírita hoje. Nós começarmos a vender tijolinho, nós começarmos a vender a camiseta da paz, que você veste a camiseta, acaba tudo. A gente vai vender uma aguinha aqui benta, que cura tudo. Está comercializando coisa santa dentro do centro. Era isso que ele estava tentando mostrar. Ele estava tentando tirar as pessoas de um processo que elas não compreendiam. Mas Jesus não poderia jamais ser agressivo, violentar, bater em alguém. As suas palavras, quando ele utilizava com mais veemência, doía como um chicote na alma daqueles que estavam ali. Mas era a palavra que tocava no imo, lá, no íntimo de cada um, para fazer a modificação. Nós temos muitas alegorias, e muitas vezes nós não compreendemos essas alegorias. Nós podemos ver o que o êxodo é a fuga do povo judeu do Egito, voltando à Terra Santa, certo? Mas tem um símbolo atrás disso daí. Quando nós podemos observar que quando você olha Egito em hebraico, significa Mitzrayim, significa prisão. Então toda vez que um judeu falava do Egito, falava da prisão. Então eles saem da prisão, passam 40 anos no deserto e depois chegam a Canaã, a terra prometida. Nós vivemos na nossa prisão. Cada um tem uma prisão diferente. Cada um se apega à materialidade, à sexualidade, ao orgulho, a não perdoar. Cada um tem a sua prisão. E nós vivemos na nossa prisão. Quando nós passamos pelos 40 anos, o que é 40? 40 significa na Cabala, na numerologia hebraica, significa reflexão. Então não quer dizer que eles ficaram 40 anos lá. Gente, o estreito ali é muito pequeno o espaço para eles não conseguirem achar. Então eles não passaram efetivamente 40 anos. O 40 simbolizava, eles passaram um momento de reflexão para chegar à terra prometida. Então nós saímos da nossa prisão, buscamos através da reflexão a nossa terra prometida, que é a paz de consciência. É o lugar onde nós estamos vivendo em paz. É a forma que nós podemos buscar através de uma compreensão dos exemplos. Mas uma coisa também que nós podemos observar. Jesus não pregava simplesmente por palavras, mas ele deixou muito símbolo ainda a ser desenvolvido, descoberto, estudado por todos nós. Por exemplo, Jesus nasceu numa manjedoura, um coxo. Para quê? Para mostrar que ele tinha humildade? Ele não precisava disso, para mostrar que ele tinha humildade. Aquilo ali é para nós. Que todo aquele que começar a sua missão, comece com a humildade. Porque Jesus nasce, a sua missão começa quando ele nasce numa manjedoura, em um estábulo. E ele mostra para todo mundo que toda missão nossa, dentro de uma religião ou de qualquer parte que seja, tem que começar pela humildade. Mas, por exemplo, Jesus também usou um exemplo que ele usa só duas árvores, a videira e a figueira. São as árvores que Jesus utiliza para dar exemplos. Mas, coincidentemente, são árvores que não dão flores, só dão frutos. Ela produz já o pequeno fruto e já vai sem flor. Mas por que ele não usava outras árvores que davam flor e depois fruto? Porque vamos trazer para nós aqui. Qual que é a diferença do ipê, que produz flores lindas, e de um pé de manga que tem flores pequenas, feias? Só dá flor, mas não mata a fome de ninguém. Mas a manga, sem uma florzinha mais feia, ela produz o alimento que sacia a fome. Então, para nós, que nós possamos escolher ser aquela árvore que não se preocupa com as flores, mas com os frutos. Que nós sejamos pessoas que não nos preocupamos com o verniz da palavra, com a beleza, com a vaidade, com o floreamento da nossa vida, mas com os atos, com as atitudes, com o trabalho. Eram mensagens que ele deixava para nós. Difícil é compreendê-las, mas estão lá.
Com o passar dos estudos dos séculos, nós vamos vendo que quanto mais estudamos o Cristo, mais tem interpretação, mais tem conhecimento, velado muitas vezes no que ele dizia. Mas também nós temos uma outra situação. Jesus na cruz. Quando Jesus estava na cruz, juntamente com 2 ladrões, porque eram 3 ladrões. Era Barrabás, era Jefas e Dimas, os 3 ladrões. Mas Barrabás é solto para que Jesus fosse à cruz, certo? Quando Jesus está lá num diálogo, naquele momento, com Dimas, e Jesus promete a ele, em verdade, eu vos digo, hoje estarás comigo no paraíso. Eu já até comentei sobre isso. O que ele estava falando ali? Em verdade, vos digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Quando? Ele não deixa claro isso. Isso é uma mensagem para nós. Porque Dimas, ele era ladrão, ele era assassino, ele era o pior tipo de elemento da época, ele era temido. Então Jesus está mostrando para nós, se você tem defeito, se você cometeu alguma coisa errada, por mais difícil que seja o seu erro, um dia você estará comigo no paraíso. Não interessa o que você fez, Jesus estava falando isso a Dimas. Não interessa o que você fez, porque a lei de causa e efeito, você vai resgatar. Mas um dia, quando você resgatar tudo, um dia você estará comigo no paraíso. Isso é um conforto para nós. Eu errei, eu pequei, eu tenho falhas, não interessa minhas falhas, interessa as minhas virtudes que eu posso ter. Tem gente que vem conversar comigo e fala assim para mim, mas eu tenho tanto defeito. Eu queria saber quem não tem, mas tudo bem. Mas eu tenho tanto defeito. A pessoa fica tão preocupada com o defeito que esquece que a outra ponta, que é a virtude. Ao invés de preocuparmos com os nossos defeitos, preocupa com as suas virtudes. Em desenvolver virtudes. Porque, consequentemente, o defeito desaparece quando a virtude começa a se tornar mais visível na tua vida. É o prato da balança. Você tem mais ódio. Então você tem menos amor. Mas se você desenvolve o amor, consequentemente, o seu defeito, o ódio, diminuirá. É natural. É porcentagem. Eu tenho 70% de ódio. É lógico, 30% de amor só em você. Então busque desenvolver o seu amor, a sua virtude. Então busque focar as virtudes que consequentemente os seus defeitos irão se desaparecendo. Mas você fica tão preocupado com o defeito e não desenvolve a virtude e fala, mas eu não sou ninguém. Mas eu sou um coitado. Mas quem sou eu? Mas eu não consigo. É aquelas desculpas, porque eu já passei pela essa fase e ainda estou tentando sair dela, das desculpas. Que eu sempre falava assim, eu cometi uma falha, eu ofendi alguém, por exemplo, aí eu ficava com remorso. Como que eu podia ter ofendido aquela pessoa? Aí eu falava, mas eu não consigo ficar quieto. Quando eu vejo, eu fazia até carinha de vítima, né, do gato de botas, aí eu não consigo, coitado de mim. Na verdade, eu nunca quis ficar quieto, porque é uma desculpa que você usa. Porque não existe meio termo. É você ter e colocar em prática. Te ofendeu? Cale-se. Deixa. Deixa passar. Você está se esforçando. Porque a primeira coisa é calar. Mesmo que você esteja com ódio por dentro, mas calou. Com o passar do tempo nesse exercício, você já não vai sentir mais aquela mágoa. E você já vai conseguir trabalhar. Mas há necessidade de exercitar. É difícil? É difícil. É impossível? Não é. Porque Jesus, sendo inteligência suprema, tendo a sua inteligência, Jesus ia trazer uma lição que nós não ia conseguirmos carregar a nossa cruz? Será que nós temos uma dificuldade que nós não conseguimos superar? Será que o ensinamento de Jesus é muito além do que nós conseguimos? É proporcional. O que Jesus vivenciou, nós não conseguimos vivenciar hoje. Talvez pela eternidade nós vamos conseguir. Mas nós temos dentro das nossas forças a capacidade de carregar a nossa cruz. Porque a nossa cruz é proporcional aos nossos fardos. Ele jamais permitiria, é a mesma coisa. Pega as criancinhas lá da primeira série e traz um professor universitário para falar de química, física. Nós fazemos isso aqui? Se nós, que somos humanos, que ainda temos as nossas limitações, não fazemos isso, porque é incoerente, você acha que Jesus ia trazer uma lição que nós não temos capacidade de assimilar? Agora, o que nós temos que fazer? É eu ser o melhor Fernando que eu posso ser. Eu não vou ser Chico Xavier. Mas eu não preciso me deprimir por isso.
Mas eu posso ser a melhor versão minha, sendo melhor a cada dia. Me esforçando a cada dia para me superar. Isso é importante para mim. Não é ser como o Chico, como o Divaldo, como eles foram. O melhor é ser melhor do que eu sou hoje, sendo amanhã melhor, a cada dia melhor, buscando melhorar. Caí, tropecei hoje. O que aconteceria com as crianças de passos vacilantes? Que no primeiro tombo ela fala, não, eu desisto, eu não consigo andar. E para a sua caminhada. Por que que diante de uma dificuldade na minha vida eu vou falar a mesma coisa de mim? Eu não consigo. Não. Nós nunca paramos nos tombos que nós tivemos na nossa vida como quando éramos crianças. Os tombos nos fortaleceram. O joelho ralado nos trouxe resistências. A descoberta da dor. Porque começou com a dor física e hoje nós lidamos com tipos de dores diferentes. Não só a física, mas também a psicológica. Dores espirituais que muitas vezes as pessoas não sabem que nós passamos. Tudo começou lá na nossa infância já sendo preparado para nós sermos pessoas fortes, para enfrentar a vida como pessoas fortes. Então entenda que nós espiritualmente somos crianças de passos vacilantes. Vamos cair, mas nunca desista da sua caminhada. Porque um dia, as suas pernas terão firmeza. Firmeza no Evangelho de Jesus, para seguir o seu caminho. Para auxiliar os irmãos que virão atrás de nós, buscando melhoramento. Porque eu passei, hoje eu ajudo quem está atrás, quem está na frente me puxa. É a fraternidade. A fraternidade nos une. Porque aquele que chegou primeiro me orienta. E aí hoje eu estou orientando aqueles que estão chegando a meu turno, após mim. E assim vai a fraternidade. Mas não existe o melhor. Não existe aquele que não tem falhas. Todos nós temos defeitos. O Divaldo sempre fala assim para nós. Coma 1 quilo de sal com a pessoa amada antes de casar. E depois descubra como é. Porque quando você come 1 quilo de sal, demora para acabar 1 quilo de sal. E você acaba vendo que aquela pessoa que você idolatra, fala assim, vê a pessoa fazer palestra, fala, nossa, né? Deve ser um anjo. Não existe, gente, anjo na terra. Todos nós temos defeitos morais. Existem aqueles que se esforçam mais, erram menos, porque se esforçam, estudam mais, e é o nosso propósito. Mas nós temos falhas. E temos que ter humildade diante da nossa falha. Errei, assumo minha falha e me esforçarei, estou comprometido pela minha mudança. Porque quando você assume o seu erro, já denota uma alma em processo de evolução. Aquela pessoa que ainda vive disfarçando, não, eu não quis errar, olha, mas não fui eu, foi o obsessor que me fez errar. Essa pessoa ainda não está em processo de mudança. Ele está em processo de terceirização. Ele nunca erra. Quem erra? Não, foi minha esposa que errou. Foi meu filho. Não, é o marido que fez isso. Nunca nós erramos. Essa pessoa não está em processo ainda de mudança. Quando você entra no processo de mudança, é aquilo, eu errei. Ah, mas foi feio o seu erro. Realmente foi feio. Mas eu errei. Mas me comprometo a não errar de novo. E se eu errar, vai ser bem menos do que eu errei dessa vez. É um processo. São escadas de evolução que você vai subindo a cada dia, para que você possa melhorar a cada dia. Nós temos uma passagem interessante. A parábola da candeia. A candeia era aquele vasilhame que se coloca o combustível, geralmente um óleo, e coloca um pavio e acende e vira uma lâmpada daquela época, certo? Então, lá na parábola, Jesus fala, pegue a candeia e coloque sob o candeeiro e não embaixo da cama. Então, quando você acender uma luz, você vai colocá-la num lugar alto, para que nesse lugar alto ela possa iluminar o ambiente. Você imagina acender uma luz e pôr ela debaixo da cama. Para que adiantou acender essa luz? Então, vamos tentar interpretar os símbolos de Jesus? Vamos lá. Quem é a candeia? Quem é o recipiente? Nós. Nós somos a candeia. O que é o combustível? O conhecimento. Então, nós somos a candeia, que recebemos o combustível do conhecimento e acendemos esse conhecimento com o quê? Com os nossos exemplos. Qual é a diferença de inteligência e de sabedoria? Inteligência é ter conhecimento. Sabedoria é saber usar o conhecimento que você tem. Tem muita gente inteligente e pouca gente sábia. Porque tem muita gente que sabe, mas não sabe mostrar o conhecimento que tem pelo exemplo, pela vivência.
eu sempre uso a frase de Francisco de Assis: pregai o evangelho, se preciso usar palavras. Olha que coisa linda. Então como é que a gente vai pregar o evangelho se não é por parábolas? É por exemplos. Então quando eu, Candeia, recebo conhecimento da doutrina espírita, eu começo a pregar por exemplos. A claridade dos meus exemplos vai clarear aquele local. Então eu tenho que pegar os meus exemplos, a minha vida, e colocar ao candeeiro para que todos possam ver. Para que os meus exemplos bons sejam notados. E não pegar o conhecimento e guardar debaixo da cama. Não adiantou nada. Existe uma história de um homem que o sonho da vida dele era ter um lugarzinho para morar. E ele não tinha lugar para morar. Ele ganhou um porão para morar. Era jovem, não tinha família, vivia na rua. Mas ele ganhou um porão para morar. E ele foi morar naquele local. O porão é embaixo da casa, não tem janelas, era tudo escuro, não tinha iluminação no porão. Mas como ele estava ganhando, beleza, não tinha como reclamar. E ele trabalhou por um mês, e o sonho da vida dele era pôr uma energia elétrica ali para ter uma lâmpada para clarear o ambiente. Quando ele chegava durante o dia, ou chegava à noite, ele ia quase que tateando o ambiente para chegar na sua caminha no chão. Depois de um mês ele conseguiu colocar a lâmpada. Quando ele ligou a lâmpada à noite, acabou o sossego dele. Era o que ele mais desejava, ele vivia em trevas. Mas quando ele acendeu a luz, acabou a paz. Porque ele viu que naquele local tinha ratos, aranhas, baratas, teias. Era um local sombrio. E ele fez o que então? Começou a trabalhar a noite inteira para limpar aquele ambiente, para retirar aquilo. Isso nós nos aplicamos na nossa vida. Nós vamos buscar agora o exemplo de Jesus. Jesus veio numa época de trevas, onde a humanidade estava perdida. Perdida por crenças mundanas. Jesus então vem como a luz nas trevas da vida. E essa luz que Jesus veio nos trazer, mostrou todas as deformidades que nós possuíamos. Então, os ratos, as baratas internas, os nossos defeitos morais ficaram às claras, porque Jesus foi a luz que trouxe à tona os nossos defeitos morais. E os fariseus, os saduceus, fizeram o quê? Ao invés de fazer a limpeza na sua casa, eles preferiram apagar a luz de Jesus. Acharam que matando Jesus, mataria a sua ideia. E pelo contrário, quando levaram Jesus ao mártir, ser um mártir, levaram ele à eternidade. Ele hoje, a sua mensagem é eterna. Imortalizou a sua mensagem com aquele ato. Então nós temos que observar que Jesus é a luz, que veio trazer às claras, através do seu evangelho, as nossas deformidades morais, que está lá, escondida, que ninguém fala. Quando muita gente gosta de falar das nossas virtudes, mas esconde os nossos defeitos. E quando fala dos defeitos é porque os outros não nos cobrem nada. Olha, mas eu falei que eu tinha defeito. É para você não cobrar nada que a pessoa está falando do defeito dela. É para você entender o ter dó dela. Então nós não temos que falar das nossas virtudes e dos nossos defeitos. Nós temos que trabalhar em silêncio. Aquele que fala perde tempo de dar ação. Então nós temos que buscar a ação. O evangelho de Jesus é a luz. A luz que vai dissipar as trevas das nossas almas. Então cabe a cada um de nós buscarmos isso. E não ficar discutindo. Porque o evangélico, porque o católico, porque o budista. Não interessa a religião dos outros. Nós somos cristãos. Nós somos cristãos. E esquece o que nós divergimos. Se nós somos cristãos, nós temos o mesmo Cristo. E o Cristo na sua vivência não tem erro. Então sigamos o Cristo. Porque nós temos divergências particulares. Eu acredito em reencarnação? Não acredito em reencarnação? Não interessa. Vamos então buscar Jesus. Porque Ele mostrou perdão, Ele mostrou caridade, Ele mostrou amor. Tantos outros ensinamentos que nos unem. E nós vivemos com aquela rixa de, você não é espírita, você é católico, você é evangélico. Uma vez pegaram um grande elefante e colocaram na frente de 3 cegos. E falou para o primeiro, cegos de nascença, que não conhecia elefante. E chegou e apresentou para o primeiro cego o elefante. O primeiro cego tocou na tromba do elefante. Ele falou assim, o que é um elefante para você? Ele falou, o elefante para mim é uma grande mangueira, porque ele tocou na tromba. O segundo cego foi lá e tocou na pata do elefante, na perna do elefante. Ele falou, para mim, o elefante é uma grande árvore. Tá bom. Aí chamou o último ceguinho e ele foi lá e tocou na cauda do elefante. Falou, o elefante é uma grande vassoura.
Os três estão errados? Não. Os três falaram do que tinha alcance. E somos nós falando do Cristo. Nós não entendemos o Cristo por inteiro. Aí fica uma religião que só entende a tromba, a outra que só entende a perna, a outra que só entende a cauda. E nenhuma entende o todo. Não se preocupa com o todo, mas se preocupa com as particularidades. E se você perguntasse para os três ceguinhos, assim, eles iam começar a brigar. Porque cada um ia defender a sua impressão sobre aquilo. E nós perdemos tempo brigando entre religiões para defender a nossa impressão de uma parte do cristianismo, sem buscar compreender o todo que é Jesus. É muito interessante a gente buscar isso para a nossa compreensão. Jesus deixou bem claro, eu sou a luz do mundo. Nós estamos falando de luz. Mas a luz não no sentido elétrico, mas de esclarecimento. A luz que nos traz conhecimento. Então Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Por quê? Ele trouxe o conhecimento, ele dissipou as trevas através do seu conhecimento que ninguém conhecia. Porque antigamente o forte era aquele que matava, que tinha exércitos, que tinha dinheiro, esse era forte. E vem Jesus e mostra tudo o contrário. Que o forte é o que perdoa, é o humilde de coração, é aquele que não se preocupa com os bens materiais. Esse era forte na visão de Jesus. Então ele faz uma revolução. Se nós formos pegar os grandes homens da história, se você pega Alexandre o Grande da Macedônia, Alexandre com 33 anos dominara quase o mundo conhecido. Depois vem Júlio César com suas legiões romanas, domina todo o mundo conhecido, expandindo as fronteiras romanas. Carlos Magno redivide toda a parte europeia, Napoleão Bonaparte assola a Europa com medo. Nós vamos ter o cartaginês, Aníbal Cartaginês, nós vamos ter grandes nomes, Átila, rei dos Hunos, homens que dividiram a história, marcaram a história da humanidade com medo, com temor. E Jesus vem com um exército de 12 homens. 12 homens sem expressão nenhuma, que eram pescadores, com exceto Judas, que era comerciante. E o publicano, que era Levi, Mateus. E ele vem com 12 homens humildes, simples, escolhendo seus grandes generais humildes, e estes 12 homens de Jesus conseguem imortalizar uma doutrina, não só pelas palavras, mas pelas vivências. Então Jesus é a grande luz do mundo. Mas é aí ele fala então depois aos seus apóstolos, vós sois a luz do mundo. Porque quando nós aprendemos o conhecimento do Cristo, que ele nos trouxe, nós já somos luz. Nós já temos a luz. Se nós colocamos a candeia em cima ou embaixo, aí é conosco. Mas nós já somos luz a partir do momento que nós ganhamos o conhecimento. Então nós temos a luz do conhecimento do Cristo. Então vós sois a luz do mundo, cada um de nós somos. Agora vá no serviço, na sua casa, no cotidiano, vá levar essa luz, através dos seus exemplos, através da sua palavra confortadora. Aquela pessoa que acolhe, aquela pessoa que orienta, que acalenta, que quando você precisa, talvez a pessoa não precisa escutar nada, ela só precisa que você ouça ela fraternalmente. Muitas vezes um abraço e fale, saiba que Deus te ama, e eu como seu irmão também te amo. Precisa de mais coisa? Precisou de uma palestra inteira para acalentar aquela pessoa? Não. Falou com docilidade, com amor. E isso consegue tocar as fibras interiores do coração de cada um. Então, para nós temos que buscar em nós o conhecimento do Cristo. Levar esse conhecimento lá fora, para que possamos ressuscitar os mortos para a vida material, levando ele para a vida espiritual, porque se encontram em estado de mortos, perdidos. Então nós temos que observar que tudo que nós recebemos de graça de Deus, nós temos que levar aos nossos irmãos também de graça. Levar a eles como nós, no momento das nossas dores, que tanto nós gostamos de ser acalentados, por nosso turno, levar também aos nossos irmãos. Que possamos secar as lágrimas que derramamos em encarnações impensadas no passado. São quantas lágrimas que nós derramamos quando nós tivemos poder em nossas mãos. Quanta dor, quanto sofrimento nós espalhamos.
Pessoas essas que muitas vezes passavam nas cidades e as portas se fechavam de tão temidas que eram. Pessoas que utilizavam do poder para matar, para violentar as pessoas que ali estavam. E hoje reencarnamos como espíritas, como cristãos, buscando na luz do Mestre a libertação das nossas amarras inferiores. Jesus é o grande timoneiro das nossas vidas. Ele é o farol existencial. A sua luz nas noites mais tempestuosas, no mar bravio da nossa existência, nós encontraremos aquele ponto luminoso que, mesmo estando longe, pelo nosso afastamento, aquele pequeno ponto de luz nas trevas do nosso sofrimento, nos norteará o caminho a que nós temos que nortear para levar a nossa nau, levando ali para um porto seguro, que é o cristianismo de Jesus, para que este porto possa nos dar o acalento necessário para nossas vidas. Espíritas, todos nós somos hoje aqueles que trabalhamos pela última hora, pela última chance de mudar o nosso ser espiritual, para que possamos nos transformar verdadeiramente em pessoas renovadas, para que quando o mundo regenerador estiver pronto, nós sejamos as ovelhas que foram selecionadas, retirando aqueles bodes que não poderiam ficar pela sua conduta ainda peculiar, endiabrada, buscando então em nós a doçura do Mestre, aquele Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo, aquele homem que deu o seu sangue, aquela pessoa que se deu ao holocausto para nos salvar, salvar da ignorância, mostrar através das suas palavras e das suas ações que nós podemos nos melhorar, que nós podemos olhar para Ele como amigo de todas as horas. Por mais tempestuosa que seja a noite, lembremos do Cristo. Ele veio para os aflitos, porque bem-aventurados os aflitos, porque é deles o reino dos céus, porque é os aflitos que hoje, que aqueles que não se perdem com as felicidades, aquelas felicidades mundanas, quimeras, buscam através da aflição Jesus, a religião. Então bem-aventurados os aflitos, porque os aflitos lembram de Deus, porque estes oram ao Pai, estes aí buscam a sua mudança, enquanto que aqueles que ainda não foram chamados pela irmã dor, ainda permanecem adormecidos para a vida espiritual. Que o Mestre Jesus possa iluminar a cada um de nós, as nossas famílias, para que saiamos daqui unidos, com um sentimento fraterno de mudança, de apoio um para com o outro, que a fraternidade reine nesta casa, que esta casa, a semelhança das casas antigas, as casas do caminho edificada pelos apóstolos do Mestre, possa cada dia mais auxiliar a várias pessoas que em desespero procuram aqui. Que a palavra do Mestre Jesus seja o lema das nossas vidas e que o Mestre esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja.